Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Capítulo 7º do Patronato, art. 78. O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Artigo 26. Art. 79. Incumbe também ao patronato, orientar os condenados à pena restritiva de direitos. Segunda, fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Terceira, colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Capítulo 8º do Conselho da Comunidade, art. 80. Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto, no mínimo, por um representante de associação comercial ou industrial, advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, defensor público indicado pelo Defensor Público Geral e assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho. Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade, visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca. Segunda, entrevistar presos. Terceira, apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário. Quarta, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Capítulo 9 da Defensoria Pública, art. 81-A. A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando, no processo executivo e nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. Art. 81-B. Incumbe, ainda, à Defensoria Pública, requerer, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. B. A aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. C. A declaração de extinção da punibilidade. D. A unificação de penas. A detração e remissão da pena. F. A instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. G. A aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança. H. A conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto. I. A autorização de saídas temporárias. J. A internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. K. O cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. L. A remoção do condenado na hipótese prevista no primeiro do art. 86 desta lei. Segunda, requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir. Terceira, interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. Quarta, representar ao juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. V. Visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento. I. Requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Sexta, requerer à autoridade competente a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Parágrafo único. O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Título 4 dos Estabelecimentos Penais, Capítulo e Disposições Gerais, art. 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. 1 grau a mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Segundo, o mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa desde que devidamente isolados. Art. 83.
O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Primeiro haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Segundo, os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 meses de idade. Terceiro, os estabelecimentos de que trata o segundo deste artigo deverão possuir, exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. Quarto, serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos do ensino básico e profissionalizante. Quinto, haverá instalação destinada à Defensoria Pública. Art. 83-A. Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais, e notadamente, serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos. Segunda, serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. Primeiro, a execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público. Segundo, os serviços relacionados neste artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais. Art. 83-B. São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia, e notadamente, classificação de condenados. Segunda, aplicação de sanções disciplinares. Terceira, controle de rebeliões. Quarta, transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. Art. 84. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Primeiro, os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Segunda, acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Terceira, acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos e segunda. 2 graus. O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração da Justiça Criminal ficará em dependência separada. Terceiro, os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Segunda, reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Terceira, primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Quarta, demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa das previstas nos incisos segunda e terceira. Quarto, o preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio. Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridades. Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Primeiro, a União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. 2 graus. Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas. Terceiro, caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos.
Quarto, será transferido para estabelecimento penal distante do local de residência da vítima, ainda que localizado em outra unidade federativa, inclusive da União, o condenado ou preso provisório que, tendo cometido crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameace ou pratique violência contra a vítima ou seus familiares durante o cumprimento da pena. Capítulo 2 da Penitenciária, art. 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado. Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os territórios poderão construir penitenciárias destinadas, exclusivamente, aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, nos termos do art. 52 desta lei. Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular, a salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana, b. área mínima de 600 m2, 6 metros quadrados. Art. 89. Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo, e atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas, e segundo horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável. Art. 90. A penitenciária de homens será construída, em local afastado do centro urbano, à distância que não restrinja a visitação. Capítulo 3 da Colônia Agrícola, Industrial ou similar. Art. 91. A colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Art. 92. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos da letra A, do parágrafo único, do artigo 88, desta lei. Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências coletivas, a seleção adequada dos presos, b. o limite de capacidade máxima que atenda aos objetivos de individualização da pena. Capítulo 4 da Casa do Albergado. Art. 93. A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana. Art. 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Art. 95. Em cada região haverá, pelo menos, uma casa do albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados. Capítulo V do Centro de Observação. Art. 96. No Centro de Observação realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação. Parágrafo único. No centro poderão ser realizadas pesquisas criminológicas. Art. 97. O centro de observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal. Art. 98. Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação, na falta do centro de observação. Capítulo 6 do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Art. 99. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis referidos no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal. Parágrafo único. Aplicar-se ao hospital, no que couber, o disposto no parágrafo único, do artigo 88, desta lei. Art. 100.
O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados. Art. 101. O tratamento ambulatorial, previsto no artigo 97, segunda parte, do Código Penal, será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou em outro local com dependência médica adequada. Capítulo 7 da Cadeia Pública. Art. 102. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Art. 104. O estabelecimento de que trata este capítulo será instalado próximo de centro urbano, observando-se na construção as exigências mínimas referidas no artigo 88 e seu parágrafo único desta lei. Título V da execução das penas em espécie e capítulo I das penas privativas de liberdade. Seção e disposições gerais. Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Art. 106. A guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a assinará com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá, o nome do condenado, segunda, a sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial de identificação, terceira, o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado, quarta, a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução, a data da terminação da pena, sexta, outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. Primeiro, ao Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento. Segundo, a guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. 3 graus. Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da administração da justiça criminal, far-se-á, na guia, menção dessa circunstância, para fins do disposto no 2 graus, do artigo 84, desta lei. Art. 107. Ninguém será recolhido, para cumprimento de pena privativa de liberdade, sem a guia expedida pela autoridade judiciária. 1 grau. A autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo, e dará ciência dos seus termos ao condenado. Segundo, as guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se, no curso da execução, o cálculo das remissões e de outras retificações posteriores. Art. 108. O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Art. 109. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso.